Aliás, eu queria então já recapitular como é que vocês lembram da mentoria passada, da 005? Quem lembra aí? O que a gente falou? Hum? Abefone, como é que a gente fala, como é que a gente faz a abordagem também sem chegando na cara de pau, tudo mais. Ah, isso, a cara de pau, né? Falar em cara de pau, eu fiquei sabendo que a Clara está no evento, ela está usando a cara de pau hoje lá. É por isso que ela Sim, tá. Bom, Tá chegando Clara, esse aqui é evento de network, então vamos trocar. a gente está torcendo por você aí, tá, Clara? Ter sucesso aí nas suas tá bom. incursões. Gente, eu peço até desculpa, mas é porque eu tô no evento, aí eu até bloqueei a câmera, Não tem problema, porque senão pode, fica difícil. fica tranquilo, fica tranquilo. Isso é compreensível. Mas vamos lá, vamos o tema. Eu quero falar quero falar do tema de hoje, mas fazer uma rápida revisão do que a gente viu na mentoria passada. A gente tinha um problema, tinha um problema de abordagem por telefone, não é isso? Era, né, Caio? Isso, Que E aí a gente falou um pouco de como abordar mercado base, mercado quente, né, o mercado X, o mercado isso. quente YZ, né, que é Uhum, utilizar sempre o poder da pessoa que está recomendando, né, usar aquela influência. E também falamos do mercado de ligar para pessoas totalmente frias, né? E, e que realmente você tem uma vantagem maior quando você liga para pessoas que você já tem uma certa conexão. A recomendação dessa pessoa que tem conexão, também você tem aí um fiozinho de conexão, então ainda você tem é quente, você consegue, né, usar a influência do recomendador. Agora, a pessoa fria totalmente, que você não conhece, fica difícil. Então tem que ter um bom discurso, um motivo bem plausível, uma coisa que realmente faça a pessoa querer te ouvir. No mercado frio, a chance de você, digamos assim, perder ligações é maior. Quer dizer, você vai tentando, as pessoas não te conhecem, às vezes nem atende, não é? Ou quando atende, ainda você acaba ouvindo desaforo, né? Mas não onde é que você conseguiu meu telefone, né? Tipo, quem é que te deu permissão de ligar para mim? Tipo assim, então, você tem que estar preparado para isso, com um bom discurso, com o espírito preparado para trabalhar, para tratar as objeções. Mas o importante é a gente conseguir, né, sentar na frente dele, certo? Então, tem que ter bons argumentos, você tem que ter um bom discurso, né? Utilizar a prova social, que é o que eu falei, né? Você falar que, pô, se eu faço um trabalho com pessoas, você está falando com dentistas, né? E eu tenho vários dentistas que são meus clientes. Você fala o nome dos dentistas, se for o caso. Ou então falar que é um trabalho que tem sido muito admirado, as pessoas, os dentistas, né, têm gostado muito, né, de conhecer esse trabalho, né? Eu tenho tido uma aceitação muito positiva dentre as pessoas dessa atividade. Aí então a pessoa diz, pô, então ele começa a se identificar também com isso. Então você tem que usar algumas estratégias na hora que você vai falar, para convencer a pessoa a te receber. O objetivo da ligação por telefone é sentar na frente do cliente, conseguir sentar na frente do cliente, quer dizer, ser recebido. Não é só ligar. Você tem que ligar e ser recebido. Para você ser recebido, por isso que o mercado mais quente, o mercado base, o mercado X, o mercado YZ, eles conectam você tem uma conexão maior, ainda se for recomendação, se a gente utilizar alguns artifícios, né? Pergunta mágica, pedir para ligar, essas coisas fazem com que essa ligação seja mais favorável para você. E eu falei também mas também faz parte também da outra mentoria, mas o fato de você, às vezes, ligar é uma coisa. Agora, você pode conseguir uma ligação, transformar uma pessoa fria numa ligação morna, vamos dizer assim. Se você abordar ela diretamente e conseguir marcar uma visita com ela, apesar de ela não te conhecer, o fato de você ter ela ter te visto pessoalmente e já ter conversado com você, vai fazer com que ela pelo menos te receba. E um dos artifícios para ser recebido, como eu falei também, é pedir para o cliente passar para a pessoa que ele vai recomendar, ou que ele recomendou, o seu contato. E pedir para ele gravar no telefone dele e explicar para ele que se o cliente verificar minha foto lá e verificar que sou eu,
a chance de ele de me receber é maior, né? Então, perguntar para o cliente, para quem está recomendando, se é importante para você que essa pessoa também conheça esse trabalho. Se ele falar, é importante, poxa, então você pode me ajudar? Né? Aí você utiliza tudo isso, tá bom? Então, isso é no momento da recomendação. É, bom, hoje, aliás, como é que foi, Cairo? Você conseguiu usar algumas coisas nas ligações telefônicas? Conseguiu aplicar? Consegui. Consegui, Que res... eu usei aquela técnica que eu disse na última reunião, né? Hum, De como o pessoal não estava me atendendo, até porque o meu número é 62 e a maioria das pessoas que eu ligo aqui em Brasília é 61, então as pessoas acham que é ligação telefônica, render, caralho, a parte de todo mundo que liga aí, né? presídio, Então, né? É. presídio e tal. Aí eu usei aquela técnica que eu falei de: Oi, tudo bem? Boa tarde, fulano de tal. Eu sou o Cairo, quem me passou seu contato foi fulano de tal. Ela chegou a comentar que eu iria entrar em contato? Aí a pessoa respondia sim, não, tal. Aí eu falei, você tem um minuto para me escutar? E eu usava a técnica de tipo: Oi, tudo bem? Então, sou o Caio, eu tive com a pessoa na semana passada, eu trabalho com planejamento financeiro, e como fez sentido para ela e ela te indicou, então eu sempre jogava para a pessoa, falava o nome da pessoa pelo menos umas 3 vezes na ligação, eu não tive muita objeção, né? Mas ainda assim, algumas pessoas, tipo, sumiram nesse meio tempo. Aí eu mandei mensagem pro recomendante. Falei, ô, tem como você mandar uma Nossa, mensagenzinha pra pessoa ali? Porque boa, ela sumiu, ela não me responde mais, tudo mais. E aí, acho que eu vou colher esses frutos na semana que vem. Que aí eu foquei em quem tava, como é final de mês, foquei em quem tava me atendendo. Vamos para fechamento e depois eu vejo essas pessoas que ficaram para trás. legal. Mailson, levantou a Ô, mão. não, eu vi ó, o problema do Cairo aí e eu comecei a tomar, não sei se serve de conselho, mas eu tô ligando diretamente no WhatsApp pra pessoa, cara. Faz esse teste, você vai ver que 100% das pessoas vão atender, cara. Porque no telefone, no celular, eles vão entender que é propaganda. Ao contrário, no WhatsApp, ninguém vai te ligar pra fazer marketing. Funciona, tá? Acho que eu fiz esse teste há 2 semanas e mudou totalmente minha B, cara. Boa, Mailson. Olha, onde fica a dica, hein? Telefone do WhatsApp. Mas é mesmo, se você parar para pensar, realmente, acho que as ligações de golpe, essas coisas, vêm por telefone, não vem por WhatsApp, né? Pô, faz todo sentido, cara. O Boa, WhatsApp vem mensagem de golpe, né? Ninguém vai te ligar pra dar um golpe, né? É, mas justamente. Boa, é, bem lembrado, legal. Essa eu gostei. eu Ainda comecei a não, fazer né? Ótima Tomara que dica, continue ainda. assim. ótima dica. O pessoal da agência começou a fazer aqui, todo mundo falou, pô, verdade, tô me atendendo mais. E é fato, cara. Impressionante. Ó, Ou boa, se ele não te atende, ele vai te retornar depois. É batata. legal. É, porque você tem o WhatsApp Até da a gente brinca aqui, pessoa. ó, quando a gente brinca quando alguém tá retornando, fala, ó, tô doido pra fazer um seguro aqui, peraí, que eu vou atender. Boa, boa. Legal, legal, legal. Ok. Já, você chegou a testar alguma coisa, já? Eu só fiz dois contatos frios, né? Eu tava passando na frente de um consultório odontológico aqui na minha cidade, e eu sempre passava ali na frente, e acabei pegando o telefone e ligando, marquei com a... Falei que trabalhava com bastante dentistas, tinha um produto muito bacana para eles e tal, e ela marcou com os dois dentistas. E eu acabei fazendo abordagem semana, e semana que vem já tem um F marcado. Mas foi totalmente frio, não conheço nenhuma das pessoas. E eles acharam bem interessante. E o outro, o segundo, não, daí o segundo já não deu certo. Não teve interesse. Mas, ó, uma coisa que a gente comentou na mentoria passada também, que é o pitbull do telefone, que é a secretária. Com todo respeito Isso às aí. secretárias. Mas ela bloqueia, ela não quer, ela acha que tem o poder, né? Eu tenho o poder. Mas Eu foi, não... mas foi ela que marcou pra mim ainda, a secretária. Eu falei com a secretária. Pois é, Daí não deu pois é. certo. Eu não sei se eu contribuí na última conversa nossa, eu trabalhei na indústria farmacêutica por 10 anos. E tem sempre o horário do representante que os médicos atendem. Então, às vezes, se você tem uma recomendação de alguém e ele não está te atendendo, vai no horário do representante e se apresenta. Olha, eu sou fulano, trabalho na MetLife, eu queria 20 minutos na sua agenda. Que dia que a gente pode conversar? Aí o cara, vem amanhã. Aí você já vai agendado, entendeu? E pra mim tá funcionando perfeitamente. Eu tô testando isso agora também. E tá indo bem. Lógico, tem os nãos e tem mais sim, tá? Me explica de novo, peraí, o que do representante? Como O assim? médico tem um horário que atende representante farmacêutico. Ah, representante. Ah, tá. Aí você pergunta qual horário para a secretária e ela fala, ele atende de segunda a Ah, quarta, 2 horas da tarde. Aí você chega lá no horário e fala, vem falar com o doutor, que eu sou representante. E MetLife é igual MedLife, então ninguém vai entender se é medicamento ou seguro. Então,
É uma estratégia que funciona muito bem. Aí sempre deixa o representante do meio da indústria aí na frente. Fala, vai na frente que às vezes tem mais, vai na frente que eu preciso, do que eu tenho para falar é diferente do que vocês. Aí fica no final e vou te falar, já sentei várias vezes com o médico sem precisar agendar. Ele falou, não, sempre aí me explica. E lógico, é uma abordagem mais rápida, né? Aí não é uma abordagem de vamos fazer aqui despertar bonitinho. Eu já uso outra estratégia, mas funciona muito bem. Boa dica essa, hein? Olha só, que bacana. Você tem bastante médico, você vai no consultório com vários médicos, pergunta para a secretária qual é o horário que os representantes vêm. Mas vai você lá, ué. Marca, já vai você, né? Beleza, obrigado. Bom, Gente, se for, eu queria dar até uma dica, se for secretária de empresário, eu trabalhei muito tempo com empresário, para agendar com empresário. Eu dou uma dica que é você ligar como se você já conhecesse ele. Então, você já liga e fala, eu quero falar com o dono da empresa e tal. Não, você já liga, sei lá, você pesquisa o nome dele primeiro. O José tá por aí? É diferente, quando você liga para falar, você já fala, o José tá por aí, recebeu meu e-mail? Ela fala, não, que e-mail? Alguma coisa nesse sentido, sabe? Aí você já fala, cara, não é possível, a gente agendou, eu tô precisando falar com ele urgente. Eu sou consultora dele. E já passa. Sempre Ô, funcionou Clara, comigo, tá? Sempre ô, funcionou comigo. Clara, você já testou nesse formato agora, sendo consultora? Já. Eu ligo como se eu já conhecesse ele. E Provavelmente, quando você assim, chega lá, se o cara instruir para ela não deixar passar nenhuma ligação, realmente é muito complicado, tá? Se ela for barrar tudo, ela vai barrar, independente de quem você é. Mas, assim, quando você liga já como se você conhecesse, eu acho que o Carlos até deu uma dica muito boa também. Se você aparece lá e só deixa um cartão e fala, cara, a gente pode agendar um horário. Então, às vezes, a palavra que você usa pode gerar uma oportunidade dela passar a ligação para ele. Porque, às vezes, você só precisa que ela transfira a ligação. Não que ela... Você não precisa nem falar direito o que é. Entende? Então, assim, às vezes você fala, cara, eu fiquei de marcar um horário com ele. É urgente, eu precisava falar com ele. Quem você deixa eu é? Cara, entender. então... Aí você Você, fala, não, você, quem você você é? agenda assim? Você agenda Eu assim, você agendo não vai assim. lá. Eu Mas falando agendo com assim. ele, não com a secretária. Não, eu ligo para... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes, é uma pessoa que eu peguei recomendação, certo? Se o cara não me atende, tipo, o empresário não me atende, eu ligo da empresa dele. Quem vai atender vai ser a secretária. Quando ela atender, provavelmente ela vai fazer com que você não fale com ele. É muito meio que elas já são treinadas para isso. Só que eu já ligo pensando, falando como se eu conhecesse ele e colocando numa posição de que ele tem um compromisso comigo e não eu com ele. Então eu falo, olha, a gente ficou de agendar um horário. Eu sou uma pessoa muito próxima de uma pessoa que é próxima dele. É um assunto muito importante, é da área financeira da vida dele. Aí ela fala, não, pera aí um pouquinho, eu vou passar. Você vai ver, que geralmente passa, aí a pessoa vai entender. Ou, aí você fala normalmente, cara, eu tentei ligar no seu celular, imagino que você esteja muito corrido, tô te ligando, é isso. Aí você já faz o pitch normalmente, fulano passou o seu contato, mas deduto que você seja muito ocupado, liguei aqui mesmo. Porque às vezes, o que eu acho, tá? Algumas realmente são instruídas para você não passar o telefonema para ele, porém algumas fazem de propósito, tá? É muito, muito comum. Eu falo isso porque no meu outro mercado eu trabalhava com isso, né? E às vezes, tipo assim, muita gente tenta ligar lá para abordar o cara e querendo já marcar direto, e o cara é corrido, então ela vai fazer de tudo para você não marcar. Mas se você já liga fingindo que conhece ele, sabe? É mais tranquilo. Eu, por exemplo, marquei uma hoje assim, só que eu conheci o cara no evento, um empresário, lead frio, tá? Ele sentou do meu lado, a gente começou a conversar, peguei o contato dele, e liguei, a secretária, ele não atendeu, liguei na empresa, a secretária que atendeu. Eu falei, olha, eu sou amiga do fulano. Falei que eu era amiga dele. Sim, eu me coloquei como se eu fosse amiga dele. Ela foi e passou. você encontrou uma vez Entende? só. Então, assim, às vezes, assim, é meio doido, assim, sabe? Tem que ter, igual o Carlos falou, ser meio doido. É porque a secretária, assim, na minha visão, ela não vai investigar a sua vida. Então, eu acho que você só tem que tomar cuidado com o que você fala para ela. Então, é isso. Aí, Ok. se ela falar assim pro cara lá, é sua amiga, ou é uma pessoa que é amiga, ele falar, você falou que é meu amigo, você pode falar, não, a gente não é amigo, mas estou querendo. Legal. Bacana. Hoje tem um pedido da Clara, inclusive, também, né? Caio, você também fez um pedido? Eu fiz na semana passada, É da dois, que semana era da passada, APE né? e da abordagem. Uhum. Hum.
Bom, acho que vai, então, que eu estava achando que vai englobar o teu também na semana passada, tá? Boa. A Clara, fala de novo pra gente aqui qual foi a tua dor, né? O que você tá sentindo incomodada com as abordagens. Carlos, perdão, você pode repetir? É que tá meio barulho aqui em volta. Não tem problema. Bom, é, falando, ela me mandou um pedido dizendo o seguinte, ela tem encontrado pessoas com clientes que já têm seguro de vida, né? E essas pessoas, por mais que você faça uma análise e veja que não é um seguro adequado para ela, não é, ou talvez é um seguro que, sabe, que poderia ser melhorado, essa pessoa ela tende a não querer trocar e, desculpe, falar com o seu consultor. E também tem, ela fica receosa de que, poxa, será que é que ela não gosta, ela fala, eu não gosto de ser incisiva e ser, assim, vendedora, sabe, aqueles bem incisivos, eu não é meu estilo. E, lógico, todo mundo tem seu estilo, eu respeito isso. E ela fala, só que eu perco, às vezes, para outro que vem, que o cara é desse jeito, tá? E eu perco para ele, e ele leva o cliente. Então, como é que eu faço isso? O que está acontecendo, talvez, na minha abordagem? Então, a análise dela é que, pô, talvez eu não tenha, assim, eu não tenha conseguido gerar curiosidade nessa pessoa. Talvez essa é uma dúvida que surgiu para ela. Então, eu queria falar sobre isso com vocês hoje, tá? Primeira coisa, todos vocês apresentam um folder, Folder não, meu é apresentação mesmo. Slide. mas é uma apresentação. Quanto tempo vocês gastam nessa apresentação? 2 minutos. Abertura da MetLife? É, é. Ah, não, eu vou Ô, rápido ali. hum, Agora no despertar aí é 5 minutos, 5 a 7 minutos aí no máximo. ok. vinte e Eu cinco gasto uns 20 minutos. minutos. Ó, eu É, caio aí. 20 e 30. É. Ups. É o seguinte, o que acontece é o seguinte. Lógico que vocês aprenderam isso no processo de venda de vocês. Eu tenho que começar apresentando o folder e fico lá, e aí eu vejo que tem gente que fica falando da MetLife, do Titanic, e não sei o quê, e conta uma vasta história, que não tem problema nenhum. Conta do seguro de vida, etc., no mercado, lá, ok, é uma coisa interessante, tá? Mas tem, às vezes você tem um erro aí quando você fica só falando da empresa. Tem gente que fica lá só valorizando porque é a maior do mundo, porque é a maior do mundo, porque é a maior do mundo, e é grandona, e é assim, e é tantos bilhões lá. O cliente, ele não precisa desses detalhes todos. Se ele quiser, ele vai na internet e ele pega esses detalhes, certo? Então, o tempo já é escasso. O, Vocês vão aprender comigo no curso também. E vou falar de uma coisa. Vocês têm que lembrar do PEP. O que é o PEP? PEP é o que o cliente compra. Então, PEP é profissional, experiência, produto e, por último, empresa. PEP. Tá? O que é PEP? PEP em espanhol é José, né? Mas PEP é o acrônimo que eu falo do que o cliente ele precisa comprar. Então, quem fica só focando na empresa é a última coisa que ele quer ver. Então, ficar batendo em empresa, 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 em produto, 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 não é o que chama atenção para ele. O que você precisa vender primeiro é o primeiro P, que é o profissional, é você. E depois é a experiência. Mas primeiro é o profissional. Então ele está lá, intrigado. Pô, o que essa pessoa veio fazer aqui? Então, se você chega lá e fica postando folder para ele, mostrando essas coisas, essas informações de empresa que ele não está querendo saber, ou que para ele tanto faz, se é a empresa XY, XPTO, ele vai falar, tá, mas e aí, sabe? Então, o que eu diria para vocês? Todo outro vendedor vai fazer isso. Vai tentar vender a empresa primeiro. Vai apresentar a empresa. Tá lá. Isso é praxe. Vocês têm que ser diferentes. Primeiro, usar vários gatilhos mentais que eu já falei, da sua simpatia, tá? Da similaridade. Por exemplo, se o Jean é de Erechim, né? E você vai visitar uma pessoa que mora na cidade do lado, né?
Você fala, pô, eu sou de Erechim, ou se ele naquela cidade do lado, ou eu conheço fulano de tal, ou falar de alguma coisa da cidade dele, ter alguma coisa que desconecte com o trabalho, com essas coisas, tá? Você tem que fazer a conexão com você, com você. Outra coisa que, assim, talvez, se a pessoa é uma pessoa que você não conhece, senta na tua frente, você fica pensando, né? Pô, o que que essa pessoa vem fazer aqui, né? O que será que ela... Então já joga para ela, já de cara. Bom, então, a gente se falou, você veio recomendado pelo teu amigo, falando de tal. Aí você explica para ele, né? Eu tive apresentando o trabalho semana passada, ele gostou muito. E quando eu perguntei para ele quem poderia também gostar de conhecer esse trabalho, alguém que tem filhos, né? Principalmente, a primeira pessoa que ele lembrou foi de você. E eu perguntei para ele se seria importante esse você, né? Esse amigo conhecer esse trabalho. Ele falou que sim. Né? Eu acho que é muito importante, sim. E aí por isso ele me pediu para que eu viesse conversar com você. Agora eu queria entender o que que você espera dessa visita de hoje? Qual a tua expectativa com relação a essa minha visita? É uma pergunta aberta. Ele vai dizer, pô, sei lá, eu queria saber o que que meu amigo gostou tanto. Ou, eu queria entender um pouco de seguro de vida, eu conheço um pouco de seguro de vida. Ou, parece que tem a ver com investimento, né? Eu também queria conhecer isso aqui. Ah, pô, eu não sei nada disso, eu tô aqui te recebendo porque o meu amigo me pediu para te receber. Mas eu só tô te recebendo por respeito ao meu amigo. Então, tenta entender o que que ele espera de você, logo de cara. O que você espera dessa reunião de hoje? Qual que é a tua expectativa com relação à minha visita, à minha visita de hoje? Aí ele vai dizer. E aí é interessante você já falar para ele, olha, hoje eu vim aqui para me apresentar, para falar, mostrar o que é o meu trabalho. E hoje nós não vamos falar de nenhum assunto comercial. Eu não vou falar de produto, não vou falar de preço, nada disso. Ok? Eu só quero que você me conheça e conheça o meu trabalho. Tudo bem? Aí ele, bom, tudo bem. E como eu falei, a gente marcou 40 minutos, né? Então, eu vou contar no relógio, quando der 40 minutos, a gente vai parar. Então, eu vou parar. A gente só continua se você entender que realmente faz sentido para você. Pode ser assim? A pessoa, tá bom. Então, você já deu o deadline para ele. Você falou, 40 minutos, vou parar. E aí eu vou te perguntar, continuamos ou não? Em 40 minutos, você tem que fazer ele querer mais. Lembra do QMQV? Querer mais que você? Você tem que fazer ele querer mais que você. Você tem que fazer, ele está querendo mais. Pô, me conta mais, me conta mais, me conta mais. É esse sentimento que você tem que criar nesse cliente. Quando você faz isso, ele vai querer ouvir mais. Ele vai querer entender mais. Tá? Mas, pô, Abi, como é que eu faço? O que que eu falo para chamar a atenção dele? Então, começa com perguntas. Opa, tem um novo aí, tudo bem? O que eu tô falando? Sistema. O Pedro da agência aqui, o nosso líder. Opa, tudo bom? Como é que tá, Pedro? Beleza? Prazer revê-lo. Esse é monstro, hein, pessoal? Esse é monstro. Você tem que aprender muito com ele. Tá legal. Bom, então, vamos lá. Hein? Primeira, você faz uma pergunta para ele. Ah, a proteção da sua, quer dizer, a proteção financeira é um assunto que te interessa, né? É um assunto que te interessa? E ele vai dizer, bom, sim. Né? E a proteção da sua família é um assunto importante para você? A proteção da sua família é um assunto importante para você? Ele vai falar, sim, lógico, né? Na verdade, é uma pergunta besta, né? Todo mundo acha que é importante. Aí você vai falar, poxa, que bom. Então você vai gostar da nossa conversa de hoje, porque eu vou falar justamente sobre isso. Sobre proteção financeira e sobre proteger sua família. O que que é isso? Antecipação. É um gatilho mental para ele já pensar, opa, legal, legal. Então ele já começa a ficar atento a você. Eu tenho que causar atenção, eu tenho que chamar a atenção dele, tá? E aí você já abre uma coisa assim para ele pensar. Você já ouviu falar em planejamento de vida sustentável? Você já sabe o que que é isso? Gente, ninguém sabe o que que é isso, tá? O quê? É um planejamento de vida com verde, né? Sustentável? Não. Com água reciclável? Não, não é isso. Planejamento de vida sustentável é o seguinte: a gente precisa pensar
em viver de uma forma sustentável, de uma forma com que a gente consiga ter uma vida plena, tá? Completa, né? E isso é uma coisa que os especialistas de Wall Street, Nova York, eles sempre falam. Então, são três coisas que você precisa pensar na sua vida. Aí você escreve lá P, presente, I e F. Presente, imprevistos, futuro. Tá? É o famoso PIF, você já deve ter ouvido falar aí. Por que que tem PIF na MertLife? Porque fui eu que coloquei, tá? Eu que coloquei esse conceito aí para poder abrir. Então, por que que agora? Mas tem gente, hora, me falaram, vai falar do PIF mais na frente. Gente, já fala na hora. Primeiro, o cara não sabe o que que é PIF. O que que é isso? PIF, PIF, PAF, cacheta? Não, não é jogo de baralho. É presente, imprevistos, futuro. Aí você fala aquilo que você já sabe. Para a gente garantir o presente, os especialistas dizem que você tem que reservar 70% do que você ganha para garantir o seu presente. O que que é o presente? Aí você fala o que que é o presente. É, condomínio, aluguel, várias das coisas, despesas do dia a dia, etc. Para você garantir o presente. 70%. 20 a 25% para garantir o seu futuro. Não é? Então, você tem que reservar, ter essa reserva para o seu futuro. Aí você pode até brincar, "Pô, nem sempre a gente consegue guardar isso tudo, né? Mas é uma coisa que esse seria o ideal. E imprevistos é de 5 a 10% para os imprevistos. O que que é imprevisto? É aquilo que não está no seu controle, que você não sabe. Você não sabe se vai, quando ou como vai acontecer isso. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas aquilo que você não tem controle. Então, eu preciso me preparar para isso. Então, eu preciso me preparar para o presente, eu preciso me preparar para o futuro e eu preciso me preparar para os imprevistos. Qual que é o meu trabalho aqui hoje para você? Eu vou te mostrar como a gente se prepara para o presente, como a gente se prepara para o futuro. E vou te também mostrar como a gente se prepara para os imprevistos. Isso, de novo, é uma antecipação. Pô, mas que será, né? Então, quando você vê isso, você fala, pô, o que será? O que será que vem agora? E aí é que você começa a fazer a sua apresentação. Então, isso aqui é a abertura da sua apresentação para ele começar a entender. Tudo bem? Tá. Eu mostrei o folder? Não. Posso pegar um folder? Como o Wilson falou, 2 minutos. Eu posso chegar e falar para o folder, ó, depois eu deixo um folder com você. Ou então eu envio a apresentação para você, ou eu te mando o link da apresentação, ou eu te mando o site da MATLAB para você conhecer melhor, tá? Mas aí você fala do seu conhecimento sobre mercado. É interessante, se der tempo, fala um pouco de você. Fala da sua história. Falei, olha, eu não sou, eu sou formado em, sei lá, administração de empresas. Eu sou formado em engenharia. Eu sou formado em contabilidade. Eu sou formado em geologia, né? A pessoa, pô, então, quando eu entrei em contato com o seguro de vida, eu sou como você. Eu não entendia nada de seguro de vida. Eu não tinha nenhuma afinidade com seguro de vida. Aliás, eu não achava que seguro de vida era uma coisa que eu precisava. O que é isso? É ativo dental também. É similaridade, tá? Você mostrar para ele que você é igual a ele, ok? Aí ele fala, ah, tá. Tá, você também pensava assim? Então você sabe como é que eu penso. É tipo assim, empatia também, né? Eu, no seu lugar, hoje também, eu imagino o que você está pensando. Porque eu também senti isso, tá? Mas depois, eu, por que que eu estou trabalhando com isso? Quando eu conheci o significado desse trabalho, eu vi que fazia todo sentido com aquilo que eu queria para minha vida, para aquilo que eu queria contribuir para as pessoas. Então você conta aí o motivo do porquê que você entrou nisso. E quando você conta esse motivo de forma sincera, de coração, isso transparece. Isso transparece. A pessoa fala, porra, legal. No mínimo, ele vai ficar, pô, que bacana, que propósito interessante, né? De ajudar as pessoas. Como vai ajudar as pessoas? E aí fica intrigado, pô, por que ajudar as pessoas? Aí você fala um pouco de como é que é o que aconteceu, você entrou, você não conhecia nada, você foi preparado e você ficou estudar para o seguro de vida, estudar o seguro de vida. E aí você fala, qual a ideia do seguro de vida? Como é que é o mercado hoje? O seguro de vida é um produto que ninguém quer saber. Ninguém gosta de seguro de vida, porque ninguém gosta de falar de morte, velhice, invalidez, doença, funeral.
inventário. Ninguém gosta de falar disso, certo? Aí ele vai ficar, é mesmo, é mesmo. Ele vai concordar com você. Aí eu falei, pois é. E a imagem do seguro de vida é muito ruim. Além desse fato desagradável, vamos dizer assim, dessa conversa desagradável, fala, Uriel, Virá. Então, além desse fator não muito agradável, tem o fato de que o seguro de vida ele foi muito martelado, foi muito achatado, foi muito vendido pelos gerentes de banco, não como uma proteção, mas como uma troca de favores, para bater a meta. Né? Já era de banco, já. Eu era. Era, não é? Então, com todo Sim. respeito, tá, já? Eu sei que você era de banco, com todo respeito. Mas é uma coisa que é uma realidade. Mas A é assim culpa não é mesmo. do bancário, a culpa não é do bancário, a culpa é dos banqueiros, tá? Porque eles faziam os bancários fazerem isso para entuchar o seguro de vida como um produto, bater meta, e se não bater meta, é penalizado. Então não é culpa dos gerentes. O gerente cumpre ordem, cumpre meta, cumpre o trabalho, né? É o trabalho dele. Por isso, você pode defender, mas isso não é culpa dos gerentes. Eles são obrigados a fazer isso. Então, a forma como que o seguro de vida é comercializado foi uma forma não muito positiva. As pessoas têm uma imagem positiva diferente, uma imagem, pô, eu tenho que fazer isso, uma coisa que eu nem sei o que que é, por uma troca de favores, ou porque o meu gerente pediu, ou porque senão eu não consigo meu financiamento, não é? Então, as pessoas, elas têm uma imagem não muito positiva sobre o seguro de vida. Você concorda comigo? Ah, cara, concordo. Então, você está levando ele para junto de você, para conversar no mesmo sentido, tá bom? E aí você fala, mas o que seria um bom seguro? O que seria um bom seguro? Um bom seguro seria um seguro que realmente funcionasse para qualquer coisa, qualquer evento. Se você ficar inválido, se você tiver uma doença grave, se você tiver um falecimento prematuro, um precoce, né? Teria que ser uma coisa que se funcionasse para tudo isso. Mas mais do que isso, teria que ser importante que ele te garantisse receber, certo? Porque qual é outra coisa que as pessoas também não admiro, não tem muito interesse no seguro. É porque cada um pode ter aquela história. Ah, mas o meu tio tinha um seguro e não recebeu. A empresa não pagou. Então as pessoas elas ficam ressabiadas. Pô, será que eles vão pagar? Então o que que seria um bom seguro? Seria um seguro que pudesse garantir esse pagamento, não seria? Mas, pô, seria. Então imagine se tivesse um seguro de vida onde você tivesse a garantia de que você iria receber o benefício. Ah, mas como é que eu vou ter essa garantia? A seguradora, ela tem que ter certeza de que você vai poder receber. Então, ela faz uma análise antes. Ela faz uma, ela faz uma análise antes, né? E se existe uma cláusula onde, em tal período, depende da seguradora, em 2 anos, por exemplo, se acontecer alguma coisa, eu vou analisar. Se você morrer prematuramente, eu vou analisar. Mas depois disso, você pode morrer de qualquer coisa que o seguro é pago. Tem cláusulas assim. Não vai te lá assim, lá. Então, depois de 2 anos, você pode morrer de qualquer coisa que acabou. Você vai receber benefício. Por isso que o pagamento do benefício é rápido. Aqui na MetLife, o pagamento do benefício é em uma semana. Aí a pessoa, pô, legal, né? Então, não seria legal se tivesse um seguro assim? Então, esse é o seguro que eu acredito que eu trabalho. Porque eu sei que com esse seguro eu posso garantir a proteção de quem para quem eu ofereço. Oi, Clara, pode levantou a mão? Diga, Isso. Tá escutando? pode falar. É, eu queria trazer um ponto e te perguntar o que você acha sobre. Sim, Eu já escutei alguns corretores e até líderes falando que o ideal é que quando a gente faz uma abordagem, não que seja o ideal, mas já escutei muita gente falando isso, para terminar a abordagem sem que o cliente saiba que aquilo é um seguro. ué. Que ele fique assim se perguntando, é um seguro, não é um seguro? Fica assim, às vezes, não sei se alguém já escutou isso aqui, tá, gente? Mas eu já. Hum, Para que gere essa dupla interpretação de não gerar, talvez, uma negativa para um fechamento, sabe? Que ele só entenda de fato o que é no fechamento, porque até quando a gente apresenta, né, o plano, ele fala, poxa, eu não sabia que era assim. Então, como é que você se sentiria se acontecesse isso com você? em que sentido? Assim, foi essa Como assim? surpresa. Pô, mas é seguro de vida? Eu pensei que era outra coisa.
Ah, não, então, exato. Você, Não é você, legal. você quer ser a protagonista desse sentimento? De causar esse sentimento? Não. Não, pô. É que eu vejo Não, como você tem que cita ser. muito esse termo na abordagem, eu vejo que você já fala o que é mesmo, né? Para não surgir nenhuma dúvida e não gerar essa Não, dupla interpretação. eu sou um corretor, eu sou um consultor de seguro de vida. Passo de proteção financeira, eu sou e familiar, eu sou um consultor. Eu falo para ele por que que eu sou, aí você explica por quê. E você já fala do seguro de vida, sabe? Então, essa é uma forma. Existem várias formas de você abordar. Mas eu estou falando de chamar a atenção dele, sabe? De você usar Legal. gatilhos mentais para ele chegar, pô, mas, rapaz, o cara é geólogo. E por que que ele está trabalhando com seguro de vida? Né? Mas ele tem esse propósito. Pô, interessante isso. Mas, mas como é que funciona esse negócio? Aí vem aquelas perguntas, né? Aí você explica para ele como é que funciona o PIF. Aí você explica para ele como é que é o seguro de vida. O que que é o seguro de vida? Como é que é a imagem do seguro de vida no mercado? E fala para ele o que que é um bom seguro, o que que seria um bom seguro. É um seguro que realmente vai pagar, que vai garantir. Eu mostrei folder? Não mostrei nada. Eu só estou conversando com ele. E como eu falei, depois eu posso, se você quiser conhecer um pouco mais da empresa, tá aqui o link, tá aqui o site, tá aqui o folder. Você coloca para ele, mas você não precisa mostrar a empresa. Por quê? Porque para ele tanto faz. Se é X, Y, Z seguradora, para ele tanto faz. Tá? O que ele quer entender é o que você pode fazer por ele. É por isso que aquela pergunta inicial, né? O Irã não estava aqui quando eu falei. Já perguntar para ele, o que que você espera? Qual que é a tua expectativa com relação à minha visita hoje? Imagina essa pergunta. Cara, pô, aí você vai ouvir o que que ele está te esperando mesmo. Você já vai saber. Ah, eu tinha curiosidade de saber o que que é esse produto que o meu amigo gostou tanto. Bacana. Vou falar para ele. Ah, eu não sei o que que é investimento? O que que é? Pronto, a pessoa não sabe o que que é. Então você já se prepara. Você já tá. Não adianta você ficar falando de seguro de vida, seguro de vida, seguro. O cara tá esperando que você fale de previdência privada. Aí quando você chega no final, no fechamento, pô, isso aqui não é previdência? Você acha que ele vai fazer esse negócio, gente? Não vai. Então você tem que trabalhar de forma aberta, de forma ética, de forma coerente. Pense em você. Se você fosse ele, o que que você gostaria de ouvir? Como você gostaria de ser tratado? Empatia, tá? Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser abordado? Eu estou propondo para vocês uma abordagem de consultor, não de vendedor, ok, gente? Vocês vão fazer um trabalho de como de um consultor, porque o que é consultor? Ele te leva uma solução. Ele vai resolver o seu problema, certo? O vendedor vai vender, certo? Mas consultor não, ele vai resolver o seu problema. Por isso que eu falo, eu me apresento, eu sou um consultor de vida. Apesar do nome oficial é corretor, mas eu sou um consultor de vida, tá? Se o cartão pode estar escrito corretor, mas você não é corretor? Sim, mas eu trabalho como consultor. Isso aqui é o nome oficial que eu tenho que usar para o mercado. Eu sou registrado na SUSEP como corretor. E não é só eu, todos são assim. Mas o meu trabalho é de consultoria. Eu sou um consultor de vida. Faz sentido, pessoal? Isso mostra autoridade. Isso mostra autoridade também, gente. Aí eu faço um trabalho de consultoria. E aí você vai demonstrar isso, tá? Depois. É, isso faz parte do nosso treinamento. Vocês vão ter todo direitinho, o que é legal fazer, o que é importante fazer, tá? Para vocês entenderem. Mas o grande ponto é o princípio do PP, que eu falei para vocês no início. Até por Irá eu tinha escrito, já até mandei uma vez um texto, né? Profissional, experiência, produto e empresa. A última coisa que ele quer saber é empresa, tá? Penúltima, produto. Então, quando você chega para o cliente e fala, hoje eu estou aqui e eu não vou falar, eu vou desarmar, tá? Vou dar um desarme. Eu não vou falar de produto, nem de preço, nem de negociação. Você está mentindo para ele? Não, é a pura verdade. Só que o fato de você falar isso, ele já fica, tá. Opa, ele não quer me vender nada hoje? Tudo bem. Aí você, certo? Você desarma ele. É uma simples frase que você falou. Mas é o que você vai fazer mesmo. Por que não deixar claro para ele? E aquilo também, uma coisa que é importante. Eu vou precisar desses 40 minutos. Tudo bem? Você já combinou com isso no telefone, tá? Lembra que eu falei que era 40 minutos hoje? Tudo bem? E você combinou, deu 40 minutos, vou parar, tá? Eu vou parar em 40 minutos.
Aí depois a gente vê se continua ou não. Tudo bem? Se fizer sentido para o senhor, a gente continua. Você tá demonstrando um respeito pela agenda dele, um respeito por ele. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, são coisas pequenas, são detalhes que vai fazer com que a pessoa comece a ficar o quê? Começa a te admirar, começa a falar, pô, mas que profissional diferente. Pô, não está querendo me entuchar produto, não tá querendo já mostrar a empresa e querer dizer que a empresa dele é melhor. Não, ele está me colocando várias coisas que são interessantes. Tá? Isso é uma das coisas importantes, tá, que você vai fazer. Agora, voltando lá para o caso da Clara. O cliente já tem um seguro. Ele já tem um seguro. E aí, pô, ele não, talvez não queira trocar de seguradora, talvez ele queira lá manter a outra seguradora, o outro corretor, não tem problema. Você não é obrigado a puxar uma pessoa de outra seguradora, a não ser que ele realmente, como a Clara também falou, pô, eu estou vendo claramente que o seguro dele é inapropriado, não é um seguro que está protegendo ele. Então você tem que mostrar isso para ele. Mostrar para ele, olha, no seu caso, na análise que eu fiz aqui, o que você está precisando é isso. Está faltando isso, isso e isso ainda. Tá? Isso aqui seria o ideal para você. Mas você mostra quanto que isso vai custar, quanto que ele paga hoje, o quanto que é a efetividade. Nunca vocês devem denegrir a imagem do outro profissional. Por pior que seja o trabalho que ele tenha feito, tá, gente? Pode ser que esse profissional é amigo dele. E aí? E aí? É o cara mercado base do amigo e ele fez para ajudar o amigo. Daí você vai falar mal do amigo? Então você precisa ter muita ética profissional e falar, olha, eu não sei qual foi a razão de ele ter feito isso aqui, porque todo mundo tem um momento, né? Mas no seu momento atual, o que eu recomendaria é isso aqui, é essa proteção. Por causa disso, tá? Aí você tem que você tem que colocar os detalhes. Por que disso, tá? Isso vai fazer com que ele realmente avalie, pô, mas realmente o que eu tenho não chega aos pés do que ela está me falando. Pô, e o valor também não é tão diferente assim, não é tão alto, né? E a proteção é maior. Pô, o que que eu faço? Bom, aí começa a entrar tratamento de objeção, etc. Tá? Isso é uma outra coisa. Mas o que é importante é você fazer ele perceber isso. Mas tem clientes que falam, não, mas eu prefiro ficar com meu amigo. Ok, ok. O que você tem que fazer é a sua parte. Fazer a sua parte. Fazer a sua parte bem feita. E o que eu diria? No final, ok, fala, pô, eu vou decidir ainda, tal. Ok, bacana, tudo bem. Você vai tratar a objeção, ok. Agora, no final, você fala, o que que você achou do meu trabalho? Pega o feedback dele. Pô, eu gostei. Do que mais que você gostou? Foi disso. Mais alguma coisa? Disso. Por que que você gostou? Por causa disso. Ah, ok. E aí você entra no discurso de obtenção de recomendação. Aí você vai obter recomendação dessa pessoa. Porque pode ser que essa outra pessoa não obteve recomendação. Ou então essa pessoa, esse cliente, não se sentiu à vontade de recomendar alguma coisa. Mas ele, quando viu o seu trabalho, ele se sentiu à vontade. E sabe o que pode acontecer? Esse cliente vai recomendar pessoas para você, você vai fechar o seguro desse amigo, de outro amigo, aí ele vai olhar, pô, todos os meus amigos fizeram com você e ele não fez, ele vai cancelar o dele e vai fazer com você. Você vai comer pelas bordas, né? Tá? Então você vai fazer com que as pessoas é o gatilho mental da prova social. Tá? As pessoas todas elas fazem e falam, pô, cara, você não fez com ela, você ainda continua com aquele outro, por que que você não fez com ela? Nossa, ela é uma pessoa maravilhosa, nossa, que trabalho que ela faz, que consultoria, que profissional, né? Que atenção, né? Ela me fez um trabalho, me fez um seguro de vida que eu fiquei espantado. Nossa, me protegeu tudo, não faltou nada, fica perfeito. E o valor, cara, tá totalmente dentro do meu orçamento. Ele começa a ouvir esses elogios e isso aí começa a fazer com que ele também mude de ideia. Então, o que eu estou falando é, você não precisa conquistar esse cliente agora. Pode ser aos poucos. Tá? Pô, mas será que isso acontece? Acontece. Tá? Isso acontece. Tem 27 anos esse negócio, gente. Acontece. E é uma construção, ok?
Ah, se você fez todo esse trabalho, não é obrigação desse cliente recomendar a gente para você. Mas que ele quer ver de novo. Ele precisa querer mais que você. Se ele realmente entender que o teu trabalho é um trabalho que é bacana, que agrega, e que os amigos deles, pô, lógico, com a técnica certa, depois eu vou ensinar para vocês, com a técnica certa, ele vai falar, pô, eu vou recomendar para meus amigos. E aí você saiu aquele cliente, não com o seguro dele, mas com 3, 4, 5 possibilidades de fechar seguros. Não é legal? Então foi positivo, ué. Tá? O que vocês precisam fazer é saber como trabalhar a obtenção de recomendações para obter resultado. Que vocês vão aprender no curso. Ok? Gatilho mental da antecipação. Então, já estou falando que do curso, vocês vão ver. Fala, Irá. É porque tudo, pelo que eu tô vendo assim, tudo começa pela qualificação da recomendação. Ó, perfeito, é isso mesmo. Tudo. Tudo. A pessoa vai nos receber de peito aberto, de coração aberto, porque foi muito bem recomendada. A gente vai ficar mais à vontade de falar com a pessoa que já está mais receptiva, Ó, a apresentação vai ser melhor, a tendência é que a pessoa feche, né? E ela fechando também vai passar ótimas outras. recomendações, e aí o ciclo vai se fechando e se abrindo, se fechando e abrindo, né? É um círculo virtuoso. Virtuoso, Virtuoso. exato. É. Virtuoso. Tá melhorando cada vez mais. Então, onde é que está o segredo? É como eu tenho que ter a técnica de obter recomendações direcionadas, de uma forma não assim, opressiva, forçando a barra, não, de uma forma assim, elegante, de uma forma com que ele se sinta à vontade, para pô, que legal. Eu quero que esse corretor, que esse consultor visite meus amigos, que ele quer ver. Tá? É isso que eu vou ensinar para vocês. Tá? Porque isso aí vai te dar uma satisfação, uma tranquilidade, vai te dar um conforto na hora de você ligar. Porque a pessoa, como você falou, Ira, a pessoa está disposta a te ouvir, já quer te ouvir. Tá? Porque ela tem, já de novo aquela linha da confiança que eu falei, né? A pessoa gostou de você e ele quer que você conheça também. Faz sentido, pessoal? Cadê o cara? O cara saiu. O Kyron foi fazer um fechamento agora. Ah, ele tinha falado que ia fechar esse. Tinha um Tá círculo tendo ali uma fechado. reunião de fechamento. Ok. Alguma pergunta? Clara, eu respondi a sua pergunta? Sim, total, respondeu sim. Você tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, acho que é isso. A sua abordagem, igual você falou, às vezes a gente tenta intuir o cliente mais pela forma que foi nos orientado, né, dele não entender que é um seguro de vida. Eu acho que realmente dessa forma mais clara, né, para que ele possa... Assim, Carlos, eu venho pensando muito, assim, todo mundo que eu venho conversando, o que você me falou, eu acho que o fator confiança no final do dia é o que vai fazer o cliente fechar. Porque ele pode ter gostado, ele pode ter achado a empresa incrível, mas ele vai acabar fechando com outra pessoa se ele confia na outra pessoa, por mais que aquele trabalho não tenha sido legal ou, enfim. Então, eu já tive casos assim, você tem uns cases lá, mas, por exemplo, eu visitei uma cliente que foi recomendação de um primo meu. E aí eu fui olhar, e assim, primeira coisa, ela já tinha Opa, falhou. Falhou o som, Clara. Cortou. Primeira coisa, o quê? Claro. Tá cortando, tá pipocando. comer. Ai, travou. Vocês estão me Hum, escutando? Travou? agora sim, agora Estão me sim, escutando? agora Então, sim. estão me visitar uma cliente já que tinha apólice, eu não sabia, fui saber quando ela me falou, foi uma recomendação de um primo meu. E a primeira coisa que ela me falou foi como o consultor dela é incrível e como ele é muito bom. E eu falei, não, que ótimo, que bom que uma pessoa, né, que você confia, fez o seu trabalho. E aí eu pedi para dar uma olhada no planejamento dela. E, gente, a apólice dela estava muito ruim, muito ruim mesmo, assim, olhando o padrão de vida dela, o que ela tem, assim, a gente fica até sem jeito de falar. Mas igual você falou, assim, eu não falo mal né, da empresa, da concorrente. Eu falei, olha, eu não foi exatamente da forma como você falou. Eu não sei qual foi o motivo que você fez da época, mas hoje Isso. o que tem aqui, ele não consegue te atender de forma coerente.
E ela Uhum. mesmo assim queria ficar na concorrente. Então, assim, eu sinto que realmente é o fator confiança. Eu acho que ela confia tanto no corretor que não importa o que você for falar para ela, ela não vai cancelar. Então, eu acho que no final das contas é passar essa confiança, essa curiosidade, essa tranquilidade, né? O que é quer ver. Então, eu acho que é muito disso aí, Carlos. Isso mesmo. É o Pepe que eu falei. Ele é o profissional. É ele, o cliente cria, compra o profissional, tá? E por isso, e essa, comprar lógico, comprar um profissional, se é primo seu, se é amigo seu, você já comprou ele. Já é comprado. Mesmo que ele faça um trabalho ruim, mas você confia nele. Então, a gente não é todo lugar que a gente, toda hora que a gente ganha também, tá? Mas como eu disse, ele pode ter feito um trabalho. Por relacionamento, a pessoa faz o seguro com ele e mantém o seguro, mas talvez ele não recomende pessoas para ele. Ou talvez ele não recomendou. Então você pode, né, mostrando o seu trabalho, a pessoa falando para você que, "Ué, eu gostei do seu trabalho, isso aqui é muito bom." E aí você faz o trabalho de obtenção de recomendação, tá? Ok? Lógico, você não vai elogiar, parabenizar porque ele fez seguro, ele não fez o seguro com você. Então você pula essa parte e aí você faz o resto do discurso, tá? Que eu vou direitinho ensinar para vocês, tá? Ok? Alguma pergunta? Não? Bom, é, vamos. Alguma outra situação de clientes onde você ah, foi rejeitado, assim, a pessoa não quis continuar a conversa? Vocês já tiveram alguma experiência assim? Não, 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 pô, não dá, não quero falar, não, estou sem tempo. Isso acontece, tá? Fala, Irá. Quando foi? O que aconteceu? Eu tive uma, foi muito engraçado. Aliás, duas foi engraçado. A primeira foi um psicólogo. Eu fui falar com ele sobre seguro, e mostrei a apresentação para ele. Ele pegou e falou assim: Rapaz, é o seguinte, esse negócio aí para mim não faz sentido, não. Porque eu tô me planejando para ir com a minha família pro meio do mato, construir uma proteção em volta, comprar umas armas, cavar um buraco, um poço artesiano, viver do que a terra produzir e ficar lá intocado no meio do mato, sem ninguém entrar, só eu e minha família, porque daqui a pouco chega aí o grande apocalipse. Então esse negócio aí para mim não faz sentido, não. Outra coisa. É um Desse psicólogo. jeito. É um psicólogo, psicólogo. Falei, rapaz, é Bom, mesmo? É. Poxa, beleza. Vai lá pro seu projeto, vai pro meio do mato e tá tudo certo. vamos que Falou, um seja feliz, abraço. né? Que você seja feliz, né? Mas fazer o É. quê? Se ele já decidiu isso, Aí teve um mas. outro hum, recente. Esse foi até meio constrangedor, assim. A gente combinou se encontrar num café e tal. Aí eu comecei a falar, né? Eu usava a apresentação modelo aqui. A nossa apresentação modelo, eu não uso mais, né? Mas a nossa apresentação, ela tem uma parte lá que fala assim: esse planejamento ele consiste em conhecer bem o cliente, identificar necessidades e trazer soluções personalizadas. E aí, quando a gente vai para o próximo slide, faz algumas perguntas do tipo assim: você tem algum tipo de investimento, tem alguma previdência e tal? Aí ele pegou e falou assim: rapaz, é o seguinte, esses dados aí, essas informações, nem meu pai sabe, cara. Só eu e minha mulher, a gente não dá para ninguém, não. Ah, entendi. É, ok, tudo bem. Mas podemos seguir. Da mesma forma, você tem algum planejamento securitário, se eventualmente você ficar doente, ou se você perder a sua capacidade de geração de renda. Cara, isso aí também está guardado a sete chaves. É mesmo? É. Tem. Você acha que faz sentido a gente falar disso? Acho que não. Beleza. Falou. Bom dia. Até mais. é, fazer o Desse quê, jeito, pô? cara. Não, mas Desse ó, jeito, cara. como a gente poderia resolver isso? Então vamos lá, eu vou colocar essa pergunta para As duas, vocês. Valéria. O que que vocês fariam? Dá uma ideia aí. Dá uma ideia? Já tem uma ideia? Nunca passou por isso?
Passei, mas o cara foi um pouco mais tranquilo. Ele não me abriu renda, não abriu patrimônio. Ele falou, ah, faz um planejamento assim, com essas informações que eu te passo, e depois eu calculo para minha verdadeira. Que ele não queria abrir quanto que ele ganhava ou de patrimônio. Daí eu pensei, ou o cara ganha muito pouco, tá com vergonha de falar, ou, e não tem patrimônio, ou ele tem muito, né? Que ele trabalha numa empresa do pai dele, né? E o cara tem quase 40 anos. E eu achei, pelo que entendi, assim, lendo um pouco a perspectiva da empresa, eu acho que quem manda mesmo é o pai. E daí ele ficou meio acuado, assim, de querer abrir e pensar, pô, se diminuir, né? Mas, coisa da cabeça dele. Mas foi bem estranho também, horrível. Que daí tu não consegue progredir com a pessoa, né? Daí só que apresentei o planejamento para ele, baseado no custo de vida, né? E não fechou, não deu resposta. Falou que ia pensar, ia ver, tentei contornar e acabei abandonando. Muita energia Bom, para pouco retorno. essas pessoas são recomendações? Tanto a sua, Orar, como eram recomendações? Recomendação. A minha não. A minha, esse segundo que não quis falar nada, é um corretor que eu já fiz negócio. E o psicólogo foi uma pessoa que eu conheci no parquinho com a minha filha, ele tem uma filha também. Aí eu abordei, comecei a bater um papo e marquei uma conversa. É, Carlos, posso trazer um? pode. Se não estiver muito ruim aqui. Então, Nossa, tá falhando a sua ligação, tá falhando. Tenta de novo. Vocês estão ouvindo? É Né? mecanizado o negócio. Manda um áudio, claro, no WhatsApp então, porque não tá dando pra ouvir não. Bom, às vezes é a conexão, né? Ó, gente, não é toda hora que você vai encontrar clientes que você não sabe de onde que ele tirou aquele pensamento, sabe? Tem gente de tudo quanto é jeito, tá? Ah, agora, não entregar, não querer falar o que ele ganha, essas coisas, tem jeito de você trabalhar isso, sim, tá? A forma como você vai entrar no assunto. Então, o Irá falou, pô, então, isso aqui, quanto você ganha? Quanto você tem de... Pô, não é muito... Eu sei que você falou que não faz mais isso. Mas, assim, de repente, fazer desse jeito, a pessoa toma um susto, pô. Ah, não vou, mesmo que eu queira dar a informação, eu não vou dar. Porque, pô, foi muito abrupto, tá? É igual você querer beijar uma moça. Você vai lá, tá, pega ela e já vai dar um beijo. Bom, mas ela vai te dar um socão, um tapa na cara, sabe? É a primeira reação, né? Então você tem que fazer uma coisa de forma mais natural, progressiva, tá? Com que ela realmente quando ela perceber, ela já tá te beijando, tá? Mais ou menos é assim, né? Então, é, uma forma assim muito abrupta, realmente não dá resultados muito positivos. Agora, tem gente, como o Jean falou, a pessoa não quer falar. Então, Jean, o que que eu preciso fazer? Do meu discurso, mostrar para ela o quanto que é importante essa pessoa, quanto que é importante você, para o seu trabalho, você ter, entender o que que ela precisa. Por exemplo, ah, você pode dar o exemplo do médico. Ok, você já foi para o médico? Mas já, lógico, todo mundo vai, né? Então, imagina se eu vou para o médico, aí fala, doutor, eu estou com dor de cabeça. Eu preciso de um remédio. Aí o doutor vai dizer, mas onde é que dói? Ah, não vou falar não. Eu não vou falar porque isso aí é sigilo. Tá, desde quando tá doendo? Ah, doutor, essa informação sabe, não posso passar para você. Uhum. Você está tomando alguma coisa, algum outro remédio? Não, doutor, isso eu não. Isso aí você está, sabe, sendo muito invasivo com a minha vida. Tá. Você fez algum exercício, alguma coisa ultimamente? Não, doutor, eu não posso falar da minha rotina de vida, não. Ah, é? Você está com dor de cabeça, né? É, tá bom, então toma esse remédio aqui. O que é isso aqui, doutor? É remédio para câncer. Hã? Câncer, doutor? Mas eu tô com câncer, não sei. Eu não sei o que você tem. Você tomaria esse remédio? Né? O que que um doutor faz? Ele faz várias perguntas para entender o que você tem. Por que que ele faz isso? Porque ele quer te dar o tratamento mais adequado, o remédio mais adequado, se precisar ou não. Eu não sei se você precisa de seguro de vida. Pode ser que você não precise. Pode ser que você faça parte de uma pequena porção da população que não precisa de seguro de vida, porque está tão bem preparado que você não precisa. Agora, como você vai saber? Você precisa de um raio-x, você precisa de uma tomografia, você precisa de uma ressonância magnética.
E através disso, o consultor, o médico, eu sou um médico financeiro, esse médico vai poder dizer o que que você precisa. Ou então ele vai dizer, olha, parabéns, você não precisa de nada. Você não tem nada, você não precisa de nada. O que que vai acontecer? Eu vou poder te dar essa informação. E olha, existe uma lei chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E eu serei punido, tá, juridicamente, judicialmente, se esses dados seus forem divulgados. Então eu tenho uma lei que te protege. Eu não posso divulgar isso para lugar nenhum, a não ser para a seguradora. E a seguradora também tem que seguir essa lei. Por isso, quanto ao sigilo, você pode ficar tranquilo. Nem o seu pai vai saber, porque eu não vou falar com ele, eu não posso falar com ele. Tá? Então, o que que você está fazendo? Você está usando argumentos lógicos, racionais, para que ele possa entender que o que ele está dizendo não faz sentido. Eu não posso dizer para ele, o que você está me dizendo não faz sentido. Não posso falar isso para ele. Mas eu posso dizer de uma outra forma para ele sentir isso. É realmente. Pô, você já fez uma análise assim? Não, nunca fiz. Né? Pô, que ótimo. Que ótimo. Você vai ter uma oportunidade. Vou te dar uma oportunidade. Sabe o que é que te dá essa oportunidade? Seu amigo. O seu amigo, ele também me disse. Ele também era muito restrito. Ele não queria, não se sentia à vontade de falar das suas informações particulares de renda, etc. Ele também era assim. Então você usa de novo a prova, né? Mas quando eu mostrei como era o meu trabalho e como ele funciona, aí ele, pô, ok. Aí com todas essas informações eu consegui montar uma proteção para ele que ele ficou muito contente. Pô, você conseguiu fechar tudo. E foi isso que o motivou a recomendar você. Por isso que ele me pediu para te ligar. Por isso que ele me pediu para te entrar em contato com você. De novo, eu estou usando a prova, né? A prova dele. Tá? Sempre que se você tiver em dificuldade, usa o recomendador. Usa a prova do recomendador. Tá? Eu sei que você está desconfiado, mas, cara, seu amigo também era assim. Ele tinha o mesmo sentimento. Mas depois que eu mostrei meu trabalho, pô, ele inclusive agora é meu cliente. Aí ele vai ficar pensando, pô, mas o que que esse cara mostrou para ele a ponto de. Eu conheço o meu amigo, mas como é que ele mostrou? Como é que ele fez o meu amigo fazer um estilo de vida? Né? E aquilo que, inclusive, um de vocês já comentou, né? Será que o seu amigo. Você confia no seu amigo? Confio, confio muito. Será que o seu amigo te recomendaria alguma coisa que não seria boa para você? O que que você acha? Não recomendaria. Pois é. Ele recomendou porque ele considera que isso aqui pode ser muito bom para você. Por quê? Porque você tem dois filhos. O fulano e o Beltrano, você dá um nome. E ele é seu amigo. E vocês se conhecem desde o pra primário, sei lá, do jardim da infância, não sei. Você vai dizer para ele, você vai começar a contar informações de que você conhece mesmo o amigo dele. E, de novo, você está vendendo o profissional. Mas, pô, nessa pessoa acho que eu posso confiar. Você está dando evidências para ele de que você é uma pessoa confiável, a ponto de ele contar coisas da vida particular dele para você. Pô, se o amigo dele contou coisas da vida particular para ele, poxa, então eu também posso contar. Faz sentido já? Né? Então, fazer esse envolvimento, tá? Nessa hora você tem que ter essa sensibilidade de pegar isso. Lógico, você tem que ter os argumentos certos, contar a história, fazer o exemplo do médico, né, por exemplo. Tá? Alguma outra pergunta? Clara, você conseguiu? Será que a transmissão está melhor? Mais ou menos. Acho que agora tá. Tá bem ruim. Mas o que Eu você estava mandei, eu mandei um áudio. Eu mandei um áudio para o só contando do meu case, mas eu já entendi tudo. Tá tranquilo. Tá tranquilo, eu tô escutando vocês bem. Eu acho que vocês que não estão me Posso escutando muito mandar bem. aqui? Posso mandar? Deixa eu ver aqui. Eu recebi aqui, deixa eu ouvir aqui o áudio, peraí. Eu ia compartilhar o áudio, mas isso não dá. Acho que só se você quiser o Já tá áudio no tudo- microfone. Ah, não, Só mas se eu só colocar. resumindo. Só resumindo é o Agora seguinte, dá pra te ouvir, claro. então, eu conversei com uma mulher que ela era gerente de uma empresa
E aí ela Hum, tinha uma apólice já. E aí eu perguntei pra ela o que que ela tinha, né? Isso foi mais no final. Ela esperou eu terminar tudo pra ela falar que tinha seguro. Aí ela falou, eu fui perguntando, ela já tinha até compartilhado quanto que ela ganha, ela não teve problema em compartilhar comigo. Só que eu falei, ué, mas peraí. Aí eu fui perguntando o que ela tinha de cobertura, né? Aí eu falei, olha, pelos valores aí estão muito baixos, não faz muito sentido. Você não quer nem fazer uma análise um pouco mais criteriosa, porque ela não tinha mandado a pólice até então, só no boca a boca ela não falou o que que ela tinha. E aí ela falou, não, Clara, sabe o que que é? Quando o mês está difícil, eu abaixo o capital segurado. Quando tá tudo bem, eu vou lá e aumento. Eu fiquei, olha. Aí ok. gente, eu segurei pra não rir, porque eu acho que ela queria inventar uma desculpa, só que não sei, né? Eu Ah, acho que ela achou que eu não sabia, né? E aí, assim, eu segurei muito pra não rir, porque eu queria me falar, olha, isso não existe, né? Mas eu não queria deixar ela constrangida, então eu falei, gente, eu preciso pelo menos pegar uns nomes com ela. Aí ela me passou 5 nomes. 5 nomes até que não tão ruins, tá? Fui conversar, mas assim, igual o Carlos falou. Aquela recomendação fria, a pessoa só quer se livrar logo de você, é dor de cabeça também, né? Não uhum, foram recomendações ruins, mas leads frios é um pouco complicado, sabe? uhum, É isso. Esse foi o meu case. ok. Maílson, você tem alguma coisa, alguma pergunta? Não? Não, não, Então, Carlos. algum case que você gostaria de falar? Eu tava na ligação aqui, por isso que eu não vi a parte da conversa, pessoal. Então até me desculpa aí, tá? Mais um case você fala no geral do teve um Não, assunto específico, é perdão. que a gente está falando de uma situação onde os clientes são assim totalmente refratários, né? Eles não querem te dar informação, ou então eles não abrem informações para você, ou então fala umas coisas doidas que vai se enfiar no meio do mato e vai abrir um bunker, sei lá. Enfim, você tem Não, alguma não, coisa? eu vejo que alguns colegas aqui da agência têm aquela questão das informações de valores, né? Eu fico com receio de passar. Eu tenho dificuldade muito na questão da REC, né? Ah, depois que eu ver, eu te passo, vou olhar aqui. E como a conversa foi extensa, se passou de 1 hora, 1 hora e 10, porque vai conversando sobre a vida, chega na hora da REC e já se foi o tempo. Aí perde-se Na o primeira fundamento. visita ou na segunda visita? Segunda, na primeira, às vezes quando na segunda, eu falo assim, faz sentido, às vezes eu tento absorver, quando o papo tá legal, eu tento absorver ali uma recomendação. Ué, foi legal nossa conversa, você recomendaria para alguém? Ah, recomendaria, que é? Aí já pego ali, né? Agora, na segunda, que é a mais forte ali, fica, preciso ver, depois eu te mando, aí você vai ver o horário, você empolgado com o fechamento, acaba não pegando. Mas nas questões das informações de valores, eu tento usar essa questão do que você fala do medicamento ali e tal, brincando, eu também falo assim, o que eu vou entrar agora é uma informação, eu nem falo que eu vou pegar informações financeiras, então eu quero entender um pouquinho mais sobre você. Aí eu vou, quando a pessoa abre o olho assim, eu falo, olha, se eu não entender isso, não vai fazer sentido a gente continuar conversando, porque com base nisso que eu vou trazer o meu planejamento. É igual um médico que pede uma informação de uma dor e o cara fala que é uma dorzinha de cabeça, ele vai dar um medicamento pequeno. Se você não falar a sua dor maior, não vou conseguir trazer nada. E as pessoas acabam entendendo e acabam passando. Mas eu nunca tive barreira. Que fala assim, ah, não vou te passar isso. Eu já tive barreira e fala assim, ah, eu não sei, quem sabe isso é meu marido e tal. E eu falo, doutora, mas faz uma conta de cabeça, mais ou menos, quanto você pagou no apartamento, no sítio, no carro, para a gente ter um norte aqui. Depois a gente ajusta em 4 mãos aqui. Mas nesse sentido. Mas o meu calo sempre é REC, eu tô indo, peguei a fase da Clara no final, de quantificar, né? Não sei se foi esse o ponto que ela colocou. Eu falo assim, ó, vamos lá, eu sempre levo assim, ó, agora a parte que mais que diz respeito ao Maílson. Né? Faz sentido para você que eu te apresentei, galera? E aí ele fala assim, recomendaria para quem? Aí ela falando, é só nota. Aí ela fala assim, ah, não sei. Aí eu já começo a pontuar. Ah, quem é seu advogado? Anota. Quem que é um empresário que você respeita? É seu concorrente ou que teu fornecedor tanto? Aí eu vou anotando. Aí depois que eu vou fazer o SQDMEM lá dele, pra entender. Se ele tem filho, se ele é casado, quanto ele ganha, mais ou menos. Porque eu já peguei tudo que eu precisava. Agora o SQDMEM fica para depois, né? Não sei se eu ajudei, tá, pessoal? Hum, tudo bem. Tá certo. Eu vou depois te passar no treinamento uma forma mais tranquila, inclusive, de você entrar na recomendação e você direcionar para recomendações que são pessoas casadas com filhos que ganham mais de 15, 20 mil reais e que são profissionais liberais. Seria legal se você tivesse só recomendação assim? Seria? Meu sonho, né? Meu Só sonho. casado com filho, só pessoas que ganham de 20 mil reais para cima e só pessoas que são profissionais liberais. Seria bom? E Meu sonho. você não pega duas, três, você pega seis. É, O que você acha? ótimo. Sabe onde é que tá o detalhe disso? É você saber direcionar. Porque
Porque ele não sabe quem vai recomendar para você. Para ele, não. Ele vai, fala com fulano, fala com ciclano. Não, você vai direcionar ele para aquelas pessoas que são importantes você visitar primeiro. Então, ele precisa entender, gatilho mental, na razão. Por que que tem que ser essas pessoas? Então, você vai explicar com um argumento racional, ele vai falar, pô, é mesmo, né? Essas pessoas precisam primeiro. Então, de todas, eu não vou escolher o solteiro primeiro, eu vou escolher o casado com filho. Eu vou escolher pessoas que têm um impacto financeiro. Eu vou escolher pessoas que têm urgência. Então, com isso, você já vai selecionar logo lá na visita, na tua frente, sabe, esses nomes. E não tem essa de baixar a cabeça e só para pegar o nome, não. Você vai fazer olhando nos olhos. Olhando nos olhos da pessoa, para ele fazer um gesto de amizade. Para ele passar uma coisa boa para frente. Tá? Então, é uma coisa, é uma forma bem, assim, elegante, vamos dizer assim. Uma forma bem bacana, assim, de você fazer. Tá? Não vai forçar nada, não vai aterrorizar ninguém, nada disso. Eu não gosto disso. Tá? Não é assim, meu estilo não é esse. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês como você vai obter boas recomendações, que vai direcionar para bons mercados, que vai fazer com que essas pessoas te recebam bem e que essas pessoas tenham condições de fazer bons seguros com vocês. Tá bom? Mas isso, mais para frente eu mostro para vocês. A não ser que vocês queiram que eu faça esse assunto na mentoria. Mas, se vier um pedido, eu faço. Tá? Tá ok? Alguém Tá manda legal. e-mail urgente aí, então, hein? Tava pensando exatamente nisso. Tá legal. Ok, pessoal, já são 4h38, quase 4h40. Hoje nós falamos, então, fazendo uma rápida revisão. A gente falou da, da, da situação em que uma pessoa, às vezes, ela não escolhe você, escolhe outra pessoa, mesmo que você tenha feito um bom trabalho. E o que nós falamos é, você consegue sim conquistar essa pessoa se você fizer um trabalho onde ela veja que você é uma pessoa diferenciada. Porque ela vai comprar primeiro profissional, depois a experiência, depois o produto, por último a empresa, né? Então eu não falei aqui que, pô, não é hora, na primeira abordagem que a pessoa nunca te viu, você fica falando só da empresa, 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 empresa. Ela não vai querer, não vai comprar você, tá? Então, primeira coisa é você ter que se vender, né? Desde a forma com que você se apresenta, desde a forma do seu sorriso, desde a forma com que você vai tocar o assunto e você vai tocar a curiosidade dessa pessoa, tá? E aí a gente fala um pouco também sobre casos que são perdidos, né? Que a pessoa fala uma objeção tão absurda que não tem jeito. Como eu falei, às vezes, cara, às vezes você não é todos que você vai ganhar, né? Mas você vai encontrar gente aí que realmente você não sabe de onde que saiu essa pessoa, né? Essa é a primeira vez eu ouvi isso, que a pessoa quer fazer um bunker lá no meio do mato e... Pô, Essa eu que contei pra isso? turma aqui também foi inédita. Nossa, falei, caraca. E é um psicólogo ainda, velho. Caramba, não, tudo bem. Pois é isso. Beleza? Ah, espero então ah, pedidos de vocês para a próxima mentoria, tá? E eu vou analisar e aí a gente escolhe uns assuntos mais interessantes aí que pode ajudar todo mundo, ok? Bacana? Isso. Obrigada, Carlos. Valeu, Um Carlos. bom, um bom final de semana e um bom fechamento de mês para todo mundo. Que dê tudo certo até o dia Amém. 30, hein? Vamos lá, Amém. pensamento Amém. Valeu, positivo. pessoal. Até mais, um Até às abraço. Vai lá. 23h59 da segunda-feira. Isso. Vai lá. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Tchau. Um abraço, abraço.